Hoje eu vou te contar uma verdade que ninguém tem coragem de jogar na sua cara. Mas antes de tudo, já vou pedir, e peço do fundo do coração, quase implorando mesmo, deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo tua opinião ou experiência e compartilha esse conteúdo, porque só assim esse tipo de verdade brutal chega a mais homens que precisam acordar para a realidade. Agora sobre o tema de hoje. Quem pode morar sozinho pode tudo. Estoicismo brutal. Homens que moram sozinhos são odiados, mas vivem em paz e são felizes sem mulheres. Com o subtítulo, o homem que mora sozinho não teme a solidão. Ele a domina e se torna imbatível. E essa é a realidade crua que você precisa internalizar. Homem que mora sozinho não é fraco, não é infeliz, não é excluído. Ao contrário, ele é o mais livre, mais perigoso e mais difícil de ser manipulado, justamente porque não teme a solidão. Ele a domina, a transforma em força, em disciplina, em liberdade total. E quando você é esse homem, você passa a ser odiado, desprezado e até visto como uma ameaça pelo sistema que vive da sua dependência emocional, da sua necessidade de agradar, de buscar aprovação e de se ajoelhar para ter migalhas de validação feminina. Morar sozinho é a prova máxima de que você não precisa de ninguém para ser feliz, de que você não vai se ajoelhar para a chantagem emocional, para o medo da rejeição ou para o pânico de envelhecer sem uma esposa e filhos. E é justamente isso que te torna imbatível. Você não está preso a ninguém. Você não está preso a uma mulher que te suga emocionalmente. Você não está preso a familiares que te controlam pela culpa. Você não está preso a amigos que só querem te ver embaixo para se sentirem superiores. Você mora sozinho e vive de acordo com as suas regras, com o seu tempo, com as suas prioridades. Você investe o seu dinheiro em você, na sua saúde, na sua estética, na sua evolução pessoal. Você decide o que come, a hora que acorda, com quem fala, se quer ou não sair. E isso é liberdade absoluta. Mas essa liberdade incomoda. E incomoda muito, porque ela escancara a mediocridade de quem vive preso a relacionamentos falidos, a casamentos infelizes, a amizades tóxicas e a uma vida que não escolheu. E é por isso que quando você se levanta e diz "eu moro sozinho e sou feliz", automaticamente você vira alvo de críticas, piadas, desprezo. Porque você representa tudo que o homem moderno foi condicionado a temer: a autonomia, a frieza emocional, a capacidade de se bastar. Você é o espelho que reflete a fraqueza dos outros. E eles não suportam essa visão. Então tentam te diminuir, te convencer de que você é solitário, triste, fracassado. Mas no fundo eles sabem que quem mora sozinho e domina a solidão não é fraco, é forte, não é perdido, é livre, não é um rejeitado. É um homem que se recusa a viver acorrentado pelas expectativas da sociedade. E aqui vai a pergunta: você tem coragem de ser esse homem? De bancar a sua liberdade até as últimas consequências? De não depender emocionalmente de ninguém? De ser dono do seu tempo, do seu espaço e da sua vida? Porque a maioria não tem. A maioria se submete, se ajoelha, se casa por pressão, se prende em relações vazias, adota filhos que não quer, compra casa para agradar sogra e passa a vida sufocado, frustrado e infeliz. Enquanto você que mora sozinho pode acordar amanhã e simplesmente mudar de cidade, de emprego, de país. Pode decidir que hoje não quer falar com ninguém. Pode meditar, pode treinar, pode empreender, pode estudar, pode crescer sem pedir permissão para ninguém. E isso é o que te torna imbatível. Só que o preço dessa liberdade é alto. É a solidão, mas não uma solidão desesperada, triste e patética como querem que você acredite. E sim uma solidão poderosa, que te fortalece, que te ensina a ser resiliente, autossuficiente, estratégico. Você não precisa de companhia, não precisa de bajulação, não precisa de sexo para se sentir completo, porque você é completo por si só. E só um pull. Homem que domina a solidão pode realmente ser livre. Só um homem que mora sozinho pode tudo. E aqui vai a provocação. Você está preparado para ser odiado pela sociedade, mas respeitado por si mesmo? Você está disposto a abrir mão da aprovação social para conquistar a sua paz? Você quer ser mais um homem preso em uma vida que odeia ou o protagonista da sua própria história? Comenta aqui embaixo. Você mora sozinho ou ainda vive preso ao medo da solidão? Quando vai ter coragem de se libertar? Quem é capaz de viver sozinho é incapaz de ser manipulado. Liberdade total,
zero concessões. E aqui está uma das verdades mais brutais e ao mesmo tempo mais libertadoras que um homem pode internalizar. A capacidade de ficar sozinho, de se bastar, de caminhar pela vida sem a necessidade patológica de ter alguém ao lado, é o verdadeiro divisor de águas entre o homem livre e o homem escravizado emocionalmente. Pensa comigo. Quantos homens você conhece que toleram traições, abusos emocionais, humilhações públicas e privadas, apenas porque são fracos demais para suportar a solidão? São homens que, por medo de ficarem sozinhos, aceitam migalhas, negociam princípios, rastejam por um pouco de afeto, se tornam cães adestrados pela necessidade e perdem completamente sua identidade. Esse é o preço que se paga pela dependência emocional. Uma vida de concessões, medo constante de perder, ansiedade de abandono e, no fim das contas, uma existência moldada não pelo que você quer, mas pelo que você teme. Agora presta atenção. O homem que é capaz de viver sozinho, de verdade, não aquele que finge indiferença, mas que por dentro está desesperado, esse homem se torna automaticamente livre, incontrolável, indomável. Não há mais chantagem que funcione. Não há mais manipulação emocional que surta efeito. Não há mais jogo psicológico capaz de fazê-lo sair da sua rota, porque ele sabe: eu não preciso de ninguém para ser feliz, para me sentir completo ou para ter um propósito. Esse homem pode até escolher estar com uma mulher, mas jamais vai depender dela. Ele pode até amar, mas nunca será escravo desse amor. Pode até cuidar, mas jamais vai abdicar de si mesmo para agradar ou manter alguém ao seu lado. É o homem que olha nos olhos de quem tenta manipulá-lo e, com frieza, diz: eu não tenho medo de te perder, porque antes de você, eu já tinha a mim. E é justamente isso que desarma qualquer tentativa de controle, que desfaz qualquer tentativa de chantagem emocional, que transforma esse homem numa entidade rara e temida nesse mundo, porque ele não está à venda, não se dobra, não se adapta a um molde pré-fabricado pelo medo, pela carência ou pela ilusão romântica. Você já parou para pensar nisso? Já percebeu como o sistema inteiro, da mídia às instituições religiosas, passando pela cultura pop e até pelos conselhos familiares, tenta enfiar na sua cabeça que você precisa de alguém? Que homem sozinho é incompleto? Que não ter uma parceira fixa é sinal de fracasso ou desajuste? Isso é um condicionamento perverso, uma doutrinação silenciosa que busca transformar homens em dependentes emocionais, fáceis de manipular, fáceis de conduzir para vidas que eles não escolheriam se tivessem verdadeira autonomia. E por que isso acontece? Simples. Um homem que não teme a solidão é perigoso demais para o sistema, porque ele não consome por necessidade, não vota por carência, não se submete a relacionamentos tóxicos, não se corrompe por um pouco de sexo ou companhia. Ele é autossuficiente, independente, frio quando precisa ser, e dono absoluto das suas escolhas e do seu destino. Por isso eu te pergunto: você é capaz de viver sozinho? Ou ainda, é um prisioneiro emocional que negocia seus valores por medo de acabar só? Você prefere ser o homem livre, que anda com a cabeça erguida e dono do próprio tempo? Ou vai continuar como mais um que suporta humilhações apenas para não dormir sozinho? Comenta aqui se você já percebeu o quanto a capacidade de ficar só é a base de toda liberdade verdadeira. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive preso a relações tóxicas, que não enxerga que só vai ser respeitado pelas mulheres e pela sociedade quando for capaz de dizer: eu não preciso de você para ser feliz. Eu escolho estar aqui, mas posso ir embora a qualquer momento. A sua liberdade começa exatamente aí, quando você não teme mais a solidão, quando você percebe que o único compromisso que deve ter é com você mesmo, com seus valores e com o seu propósito. E aí? Vai continuar escravo da necessidade ou vai finalmente se tornar o homem que ninguém pode manipular? A sociedade odeia o homem independente porque ele não se ajoelha nem serve, e essa é uma das verdades mais cruas e inegociáveis que você precisa engolir seco. Mesmo que doa, mesmo que te isole, mesmo que te faça perder amigos, família ou status social. Porque a independência masculina sempre foi e sempre será o maior ato de rebeldia contra um sistema que só funciona quando o homem está quebrado, submisso, moldado, acorrentado à obrigação de agradar, de proteger, de sustentar, de servir como boi de carga emocional e financeiro. Perceba, o homem que decide ser livre incomoda porque não paga o preço invisível que a sociedade exige de todos os machos. Ele não se ajoelha para a validação feminina, não serve como estepe emocional de nenhuma mulher frustrada, não se dobra para as cobranças familiares de quando vai casar, não vive para
atender expectativas alheias. E isso é insuportável para um mundo que foi construído sobre o pilar do homem sacrificial, do homem descartável, do homem como recurso. Ser independente é uma afronta. É um dedo na cara da sociedade hipócrita que grita: seja você mesmo. Mas quer que você seja exatamente o homem dócil, obediente e previsível que ela programou. Porque só assim ela pode te controlar, te punir, te explorar. Mas quando você se recusa a isso e começa a pensar, decidir e agir por si, você deixa de ser peça, vira ameaça. E todo o sistema começa a trabalhar contra você. As mulheres que antes fingiam te admirar, agora te chamam de insensível, narcisista, egocêntrico, tóxico. Seus amigos casados te olham com desprezo ou inveja. Suas colegas de trabalho te acusam de misoginia só porque você não quer ser mais um capacho emocional. Sua família tenta te manipular com chantagens do tipo: não vai me dar um neto? Até quando vai viver, sozinho? Quem vai cuidar de você quando envelhecer? Mas nada disso é sobre amor. É sobre poder, controle, domesticação. E a verdade é que a maioria dos homens cede, se dobra, trai a si mesmo para agradar essa máquina insaciável. Mas poucos, pouquíssimos, escolhem a independência, a liberdade crua, a solidão lúcida, que transforma o homem comum no homem de elite, no homem alfa, no homem que se basta, que não vive para impressionar, que não se define por aprovação externa, que não tem medo de ser rejeitado, odiado ou excluído. Porque ele entende que é melhor ser temido na sua liberdade do que amado na sua escravidão. Então eu te pergunto, você tem coragem de ser esse homem que não se ajoelha nem serve? Ou vai continuar acreditando que deve sua vida aos outros? Comenta aqui se já percebeu como a sociedade te pressiona a se sacrificar. Compartilha esse vídeo para que mais homens abram os olhos. Se inscreve no canal e deixa seu like agora mesmo. Porque só assim essa verdade brutal continua chegando a quem realmente precisa parar de ser marionete e começar a ser dono do próprio destino. Homens que vivem sozinhos não buscam aprovação feminina. Eles buscam evolução pessoal. E essa é uma das verdades mais incômodas e poderosas que a sociedade, principalmente as mulheres e os homens domesticados emocionalmente, não suportam admitir. Porque o homem que escolhe a solitude consciente, que opta deliberadamente por caminhar sozinho, não está fugindo do convívio social ou rejeitando o sexo oposto por frustração, mas sim fazendo um movimento de ruptura, de emancipação mental e emocional, onde ele troca a necessidade infantil de validação feminina por uma busca disciplinada, incansável e brutal por evolução pessoal, crescimento físico, intelectual, financeiro e espiritual. E é justamente essa independência que assusta e incomoda tanta gente. Porque mostra para o mundo que o homem não precisa ser o provedor emocional de ninguém. Não precisa se moldar para ser aceito ou desejado. Ele simplesmente existe como um ser completo, autossuficiente e inquebrantável. Enquanto a maioria ainda rasteja atrás de migalhas de aprovação, se mutilando para caber em padrões que foram criados para domá-los, emasculá-los e transformá-los em massa de manobra. O homem que vive sozinho aprende a conviver com o silêncio. E no silêncio ele se fortalece, se conhece, lapida seus limites, constrói seu império sem precisar da chancela de uma mulher dizendo o quanto ele é um bom homem. Ele simplesmente age, ele se torna. E essa transformação é tão poderosa que ameaça toda a estrutura emocional de quem ainda está preso ao ciclo vicioso da busca por aceitação. E não se engane. Quando um homem descobre que a felicidade dele não depende do olhar aprovador de uma mulher, ele passa a enxergar o jogo de maneira crua, clara e estratégica. Percebe que a dinâmica do mercado sexual é uma disputa fria, onde quem mais precisa, mais perde, e quem se basta, quem não implora, quem não corre atrás, é quem estabelece os termos, porque a independência é o maior afrodisíaco, o maior sinal de força. E se você é homem e está ouvindo isso agora, responda com brutal honestidade. Você vive buscando aprovação ou já decidiu buscar evolução? Você ainda quer ser amado a qualquer custo, mesmo que isso custe sua dignidade, sua liberdade e sua paz? Ou está pronto para trilhar o caminho árduo, solitário, mas glorioso de quem não deve nada a ninguém? A maioria dos homens vai continuar sendo fraco, manipulável, dobrado pelo desejo inconsciente de ser aceito, mas poucos, pouquíssimos, vão escolher se tornar a exceção. O homem que não precisa de aprovação,
porque já está ocupado demais construindo sua própria lenda pessoal, sua própria grandeza. Então, a pergunta que eu te faço é: você se contenta com migalhas ou quer o banquete da vida? Deixe sua resposta nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa acordar e principalmente decida agora de qual lado da história você quer estar, entre os que mendigam aceitação ou entre os que vivem para evoluir e dominar. Morar sozinho é o maior ato de rebeldia masculina. Rejeitar a dependência emocional como fraqueza. E essa é uma verdade que assusta, provoca e principalmente liberta. Porque o homem que decide caminhar só, que escolhe encarar o silêncio das próprias paredes, as contas, a responsabilidade integral pela sua vida e o desconforto de não ter ninguém para culpar, é o homem que decide, consciente ou inconscientemente, quebrar as correntes invisíveis da sociedade, da família e, principalmente, das mulheres que tentam domesticá-lo com a promessa de conforto emocional e sexo garantido em troca de obediência e autonegação. Entenda, morar sozinho não é só não dividir o espaço físico com ninguém, mas romper com um padrão ancestral que sempre empurrou o homem para o papel de provedor dependente, que para ter segurança emocional precisava de uma mulher ao lado, alguém que cuidasse da casa, que cozinhasse, que aliviasse a angústia de sua solidão com um falso senso de pertencimento. Mas agora, quando o homem decide que vai enfrentar essa solidão de frente, sem anestesias, ele percebe que aquilo que chamavam de amor, de parceria ou de vida a dois era muitas vezes uma cadeia de conforto, uma muleta emocional que o impedia de se conhecer, de se testar, de se reinventar. E essa escolha é, sim, um ato radical de rebeldia porque vai na contramão de tudo que foi ensinado. De que você precisa de uma mulher para ser completo. De que homem sozinho é triste, fracassado ou imaturo. Mas veja bem, quem espalha essa narrativa são justamente aqueles que nunca tiveram coragem de se olhar no espelho e perceber que só se relacionavam por necessidade, por carência ou por medo de ficarem sozinhos. E, cara, quer uma verdade brutal? A maior fraqueza de um homem é depender emocionalmente de alguém, especialmente de uma mulher. Porque quando você depende, você se submete, você negocia seus valores, você aceita migalhas para não perder quem, supostamente, te completa. Mas o homem que mora sozinho aprende, na marra, que a única pessoa indispensável na sua vida é ele mesmo. Que o vazio é um mestre e não um castigo. Que o silêncio é um espelho que revela sua força ou expõe sua covardia. E é só nesse território solitário, livre das expectativas alheias, que o homem descobre quem ele realmente é, o que ele quer, quais são seus limites e, principalmente, quais são seus valores inegociáveis. E isso incomoda, sim. Incomoda as mulheres que perdem o controle sobre ele. Incomoda a família que não entende como alguém pode escolher ficar sozinho. Incomoda os amigos que se afundam em relações medíocres para evitar a própria solidão e, acima de tudo, incomoda a sociedade, que depende de homens dóceis, previsíveis e emocionalmente frágeis para manter seu ciclo de consumo e obediência. Morar sozinho é, portanto, um ato de guerra silenciosa. É o homem se recusando a ser mais um número no sistema, mais um cordeiro que vive para agradar, se sacrificar e, no final, ser descartado como tantos outros. E você que está me ouvindo agora, já parou para pensar nisso? Já parou para refletir se você vive sozinho por escolha ou se vive acompanhado por medo? Quantos dos seus amigos estão em relacionamentos não porque amam, mas porque não suportam a ideia de jantar em uma mesa vazia? Quantos continuam casados porque não sabem como cuidar? De uma casa sozinhos ou porque têm pânico de dormir sem alguém ao lado? Pois é, a solidão, para quem não é forte, é um inferno. Mas para quem é homem de verdade, para quem tem coragem de enfrentar a si mesmo, ela é um portal de transformação. Então eu te pergunto, você está pronto para atravessar esse portal ou vai continuar se escondendo atrás de relacionamentos mornos, de dependências emocionais covardes, de desculpas esfarrapadas para não evoluir? Chegou a hora de escolher. Ou você se torna o homem que mora sozinho, que vive por si, que constrói sua fortaleza mental e emocional, ou continuará sendo o menino que precisa de colo, de validação e de afeto para não entrar em colapso. E lembre-se, morar sozinho é só o começo. O primeiro passo para a verdadeira liberdade, para a verdadeira autonomia, para a verdadeira masculinidade. Porque só quando você é capaz de viver só, você é capaz de escolher estar com alguém sem precisar. E esse é o
ponto mais alto da liberdade masculina. Transformar a escolha em algo genuíno, não uma prisão disfarçada de relacionamento. Então comenta aqui. Você tem coragem de viver sozinho ou vai continuar se enganando? Você quer ser livre ou vai continuar acorrentado pela necessidade de aprovação e companhia? Pense nisso e responda com honestidade. Você tem peito para encarar essa jornada ou vai fugir dela como tantos? A paz do homem solitário é inalcançável para quem vive escravizado por validação social. E essa é uma das verdades mais brutais, dolorosas e libertadoras que você precisa engolir, mastigar e digerir agora. Sem desculpas, sem rodeios, sem autopiedade. O homem que vive em função da aceitação alheia nunca será livre, nunca será pleno. Nunca conhecerá a serenidade que só quem caminha sozinho, consciente do seu valor interno, experimenta. Enquanto você busca aprovação em curtidas, em olhares de admiração, em palavras vazias que massageiam seu ego por instantes efêmeros, a sua alma segue vazia, inquieta, ansiosa e dependente, como um viciado que precisa da próxima dose para sentir que é alguém. E a sociedade adora homens assim, frágeis, previsíveis, manipuláveis, presos em uma esteira infinita de comparação, status e exibição. O homem que precisa da validação feminina para se sentir homem já perdeu o jogo antes mesmo de entrar em campo, porque sua identidade não está alicerçada na sua essência, mas sim na opinião volátil de terceiros que mudam de ideia conforme a conveniência, o humor e as modas do momento. Agora te pergunto, quanto da sua vida você já desperdiçou tentando ser aceito? Quantas vezes você já se calou, se anulou, se moldou, fingiu gostar do que não gosta, vestiu máscaras e fez papel de palhaço para ser incluído em grupos, ou ser desejado por mulheres que, no fundo, nunca te respeitaram de verdade? Comenta aqui se já viveu esse tipo de prisão emocional, porque essa é a realidade da maioria. Homens que vivem mendigando aprovação, enquanto os poucos que têm coragem de romper com essa necessidade social desfrutam de uma paz impenetrável, de uma tranquilidade que não depende de ninguém, de um foco absoluto em suas próprias metas, valores e princípios. A solidão consciente, escolhida e bem administrada é a arma mais poderosa que um homem pode ter neste mundo, porque ela te blinda contra chantagens emocionais, te torna imune a manipulações afetivas e te coloca no controle absoluto da sua vida. Só quando você para de querer ser aceito é que você passa a ser respeitado. Só quando você se recusa a se moldar para caber nos padrões alheios é que você passa a criar seus próprios padrões, atraindo as pessoas certas, repelindo as erradas, vivendo com leveza e força, sem precisar de plateia, de tapinha nas costas, de aprovação forçada. Você quer mesmo essa paz? Então, a primeira coisa que precisa fazer é matar de uma vez por todas o homem carente, inseguro e desesperado por validação que habita dentro de você. Enterre esse fraco. O caminho é árduo, solitário, muitas vezes frio, mas infinitamente mais recompensador do que viver escravizado pela opinião de pessoas que não pagam suas contas, que não conhecem suas dores e que, na primeira oportunidade, vão te julgar, te descartar e rir da sua queda. Você quer ser livre ou quer ser um boneco movido pelos fios invisíveis da aprovação social? Chega de ser espectador quando vai decidir ser o protagonista da sua própria história? A verdadeira paz é solitária, masculina e indomável. E só os fortes, os que têm coragem de romper com a matrix da validação, podem desfrutar desse banquete. A pergunta que fica é: você vai seguir sendo um escravo ou vai finalmente saborear a liberdade que só a solidão consciente proporciona? Escolha agora. Enquanto muitos mendigam migalhas de afeto, o homem estoico constrói seu império no silêncio. E essa é, talvez, uma das verdades mais duras e menos ditas no mundo atual, onde a maior parte dos homens vive em estado permanente de necessidade, de carência, de submissão emocional, sempre esperando que alguma mulher venha preenchê-los, venha validar sua existência, venha autorizar sua felicidade, mas a realidade brutal que poucos aceitam é que quanto mais você implora, mais você se distancia do respeito, da admiração e principalmente do poder. O homem estoico, ao contrário, cala, foca, disciplina-se, constrói no silêncio e não perde tempo se vendendo barato. Não precisa provar nada a ninguém. Não posta indiretas melancólicas esperando atenção. Não envia mensagens desesperadas tentando manter conversas mornas com mulheres que o desprezam. Ele simplesmente entende. Ou ela entra no seu mundo e aceita a sua realidade, ou ela é irrelevante. Ponto. Final, sem dramas, sem joguinhos, sem barganhas.
Enquanto os fracos se iludem achando que agradar é o caminho, o homem estoico percebe que a verdadeira atração nasce da força silenciosa, daquela energia que não suplica, que não se justifica, que simplesmente é. E não há nada mais atraente do que um homem que não precisa de ninguém para ser feliz, porque ele já encontrou propósito no próprio crescimento, na própria missão, enquanto os outros choram pelo afeto que não recebem. Ele transforma esse vazio em produtividade. Ele converte a dor em força e transforma o silêncio em império. Perceba bem, nunca foi sobre agradar, nunca foi sobre ser bonzinho, nunca foi sobre fazer de tudo para que ela te note. Foi sempre sobre você se tornar tão grande, tão imperturbável, tão disciplinado que não há como ser ignorado. E esse é o maior golpe contra um sistema que quer você fraco, submisso e carente. Pergunte-se agora, quantas horas da sua vida você desperdiçou mendigando atenção? Quantos momentos você se anulou para ser aceito? E o que você ganhou com isso? Nada além de desprezo, humilhação e frustração, porque é assim que o mercado sexual funciona. Ele premia a força, não a necessidade. A mulher nunca será grata pelo homem que rasteja. Ela despreza esse tipo de homem, porque ele não oferece o que mais importa: segurança, liderança, decisão. Enquanto o homem estoico, esse sim, é o tipo que mexe com o instinto. Feminino, porque ele transmite poder sem precisar falar, porque ele é dono de si, e isso faz dela uma seguidora natural, não uma controladora. Você já parou para pensar nisso? O quão poderoso você pode ser se parar de desperdiçar energia com quem não te valoriza e começar a canalizar tudo para si mesmo? Enquanto você fica ansioso, esperando a resposta no WhatsApp, tem outro cara que está em silêncio, construindo músculos, acumulando patrimônio, lendo livros, desenvolvendo habilidades e criando oportunidades. E esse homem, daqui a 5 anos, será aquele que todos vão respeitar, enquanto você será apenas mais um na fila dos rejeitados, pedindo migalhas de atenção nas redes sociais. A escolha sempre foi sua. Ou você continua sendo o cara que precisa mendigar um pouco de carinho, ou você se torna o homem que atrai respeito, desejo e admiração pelo simples fato de ser quem é, sem precisar provar nada para ninguém. Então eu te pergunto, você quer ser mais um no rebanho dos desesperados ou quer ser aquele que ergue seu império no silêncio? Você vai seguir se lamentando ou vai agir? Deixa aqui nos comentários se você já cansou de ser esse homem que mendiga afeto e está pronto para, de uma vez por todas, virar o jogo, construir sua fortaleza interna e se tornar um homem que nenhuma mulher, nenhum chefe, nenhum amigo ousa menosprezar. Compartilha esse vídeo com quem precisa acordar e já se inscreve no canal, porque eu vou continuar trazendo essas verdades brutais que ninguém mais tem coragem de te dizer. Ou você domina sua mente, ou será dominado pelo vazio emocional para sempre. Decide agora quem você quer ser. O homem que domina sua rotina sem precisar de ninguém é o verdadeiro alfa do século XXI. E essa é uma verdade que poucos têm coragem de admitir, porque ela destrói o mito moderno do homem carente, dependente, que precisa desesperadamente de uma mulher ao lado ou da aprovação social para validar sua existência. Mas a real é que, no mundo atual, onde a maioria dos homens está refém de seus impulsos, de suas carências emocionais e da validação feminina, aquele que domina sua rotina, sua mente e seu corpo se torna automaticamente uma figura rara, temida, admirada e, acima de tudo, livre. Pois entenda uma coisa: liberdade, hoje é um luxo que poucos homens conseguem bancar. Não é sobre ter dinheiro apenas, é sobre ter controle, disciplina, objetivos claros e a capacidade de viver bem, forte e em paz consigo mesmo, sem precisar da muleta emocional que o relacionamento ou o afeto alheio oferece. E essa independência é o que mais aterroriza a sociedade. Sim, aterroriza. Porque um homem que não depende de ninguém é ingovernável, imprevisível e impossível de manipular. Ele não está preso a chantagens emocionais, não aceita migalhas, não teme o silêncio ou a solidão. E por isso, constrói impérios enquanto outros mendigam atenção no WhatsApp ou imploram um bom dia que nunca vem. E talvez agora você esteja se perguntando, mas como eu me torno esse homem? E a resposta é direta e brutal. Você precisa assumir o controle total da sua rotina, começar a levantar da cama sem a necessidade de um despertador, ir treinar não porque alguém mandou, mas porque você sabe que o seu corpo é sua ferramenta de poder, trabalhar e estudar não porque alguém está te cobrando, mas porque você entendeu que o acúmulo de
Competências é o que vai garantir sua liberdade definitiva e eliminar, de uma vez por todas, a necessidade patológica de ter alguém ao lado para se sentir completo. Pare de achar que uma mulher vai te dar propósito, porque ela nunca vai. Propósito se constrói sozinho, na dor, no sacrifício e na renúncia diária das distrações que fazem 90% dos homens permanecerem fracos, frágeis e facilmente descartáveis. E não adianta ficar esperando uma motivação mágica ou uma fase da vida mais tranquila. Ou você assume agora as rédeas da sua rotina, ou vai continuar sendo só mais um coadjuvante, um figurante que vive reagindo aos estímulos dos outros. E eu te pergunto, você quer ser mais um, ou vai ter coragem de ser o protagonista da sua vida? Vai continuar se lamentando por falta de tempo, ou vai assumir que a verdade é que falta prioridade, falta caráter, falta vergonha na cara de olhar para o espelho e dizer: eu sou o responsável por tudo o que acontece comigo. E esse é o ponto central. O homem alfa do século XXI não é aquele que grita, que ostenta ou que tenta provar algo para alguém, mas sim aquele que vive em silêncio, trabalha em silêncio, evolui em silêncio. E quando fala, sua voz é ouvida, não porque ele se impõe, mas porque sua disciplina, sua rotina implacável e sua independência falam por ele. Então reflita: quem você está alimentando hoje? O homem fraco que quer companhia a qualquer custo? Ou o homem forte que é companhia suficiente para si mesmo? Você já passou por isso de sentir que só vale a pena se alguém te valida? Ou já conseguiu romper esse ciclo e ser dono absoluto de si? Comenta aqui. Compartilha essa reflexão com quem precisa ouvir. E se tiver coragem, responde: o que está te impedindo de ser sua melhor versão, sua versão alfa, livre e incontrolável? Morar sozinho revela quem é homem de verdade. Quem aguenta o espelho e a própria consciência, porque não existe ambiente mais implacável para expor fraquezas, ilusões e autossabotagens do que aquele em que você está completamente só, sem plateia, sem desculpas, sem ninguém para validar suas escolhas ou suavizar suas derrotas. É ali, no silêncio brutal do quarto vazio, que muitos descobrem que a independência não é glamour, mas um campo de batalha psicológico, onde a rotina sem aplausos e a necessidade de resolver sozinho desde o aluguel até a louça acumulada se transformam num espelho cruel, mostrando o quão fraco, indisciplinado ou dependente emocionalmente o homem pode ser quando não está mais preso ao conforto da casa dos pais ou ao suporte de uma namorada que faz tudo por ele. E é justamente por isso que tantos falham, porque foram ensinados a buscar companhia como uma muleta, um anestésico para não encarar a própria mediocridade, vivendo como parasitas emocionais que só se sentem vivos quando tem alguém ao lado, mesmo que essa presença os destrua aos poucos. E aqui vai a verdade que ninguém te conta. Morar sozinho é a universidade da masculinidade, porque te obriga a desenvolver competências reais de sobrevivência, disciplina, planejamento financeiro, gestão emocional e principalmente o domínio sobre a solidão, que é um dos maiores terrores do homem fraco e o mais poderoso aliado do homem forte, pois aquele que domina a solidão se torna livre, seletivo e inabalável, enquanto quem a teme vive mendigando companhia, aceitando qualquer relacionamento por medo de estar só e acaba pagando o preço altíssimo de ser manipulado, traído, sugado e descartado sem piedade. Por isso eu te pergunto, você aguenta o espelho? Você tem coragem de acordar todos os dias e encarar sua própria imagem, sua vida sem filtros, sem distrações, sem ninguém para te aplaudir? Porque só quem atravessa essa fase e se transforma nela consegue construir uma identidade sólida, que não depende de aprovação feminina, nem da opinião de colegas, que não se quebra diante de uma rejeição ou de uma traição, e que principalmente é capaz de dizer não para as propostas medíocres que a vida te oferece, porque sabe que merece mais e está disposto a pagar o preço da verdadeira liberdade. E sim, liberdade tem preço. É desconforto, é disciplina, é silêncio, é não ter para quem chorar nem quem te socorra. Mas é também poder escolher quem entra ou não na sua vida, sem precisar implorar ou aceitar qualquer coisa, por medo de ficar só. Então eu te provoco agora. Você está vivendo como homem ou ainda como um menino mimado que precisa de colo, afeto e companhia constante para se sentir alguém? Comenta aqui, confessa sem medo. Você já morou sozinho ou ainda teme essa experiência?
Porque, acredite, morar sozinho não é só sobre pagar boletos ou ter paz. É sobre descobrir quem você realmente é, no limite da sua autonomia, na intensidade da sua vulnerabilidade e na glória silenciosa da sua evolução. E quem passa por essa forja nunca mais será o mesmo. Se torna mais frio, mais seletivo, mais forte e, acima de tudo, mais livre, porque já não depende de ninguém para ser feliz. E essa é a verdadeira definição de poder masculino. Ser suficiente para si mesmo, sem precisar de aprovação, amor ou validação de ninguém. O solteiro estoico transforma a ausência de companhia em força brutal e disciplina inabalável, porque ele entendeu, de uma vez por todas, aquilo que a maioria dos homens jamais terá coragem de admitir. A solidão não é fraqueza, não é derrota, não é ausência de valor. Ao contrário, é o laboratório silencioso onde se forja a verdadeira masculinidade. É a fornalha onde o homem se reconstrói a partir das cinzas das expectativas sociais, dos condicionamentos infantis e das mentiras românticas que o ensinaram a acreditar que ele só é completo com alguém ao lado. O homem estoico, o homem que abraça o silêncio da própria companhia, não precisa de distrações, de validação feminina ou do conforto anestesiante de um relacionamento vazio para se sentir digno. Ele se basta, ele se domina, ele pega toda a energia que os homens comuns desperdiçam em tentativas patéticas de agradar mulheres, manter relacionamentos desgastantes ou evitar o medo da solidão, e canaliza para seu corpo, sua mente, sua carreira, sua arte e seu legado. Enquanto a maioria está desesperada para se encaixar, para ser aceita, para não passar o sábado à noite sozinho, o solteiro estoico está erguendo impérios no mais absoluto silêncio. Está acordando cedo para treinar enquanto os outros dormem. Está lendo livros enquanto os outros gastam tempo com séries inúteis. Está criando projetos enquanto os outros mendigam migalhas de atenção no Tinder. Está blindando sua mente contra as manipulações emocionais que fazem tantos homens se ajoelharem diante de mulheres que não os respeitam e nem sequer os admiram. Está aprendendo a viver com um propósito maior que o simples prazer ou o conforto temporário. A solidão para ele é escola, é campo de treinamento, é um estilo de vida onde ele aprende a cortar qualquer comportamento autodestrutivo, onde ele desenvolve disciplina inabalável porque não há ninguém para consolá-lo quando falha. Não há ninguém para levantar ele quando tropeça. Ou ele se levanta sozinho ou apodrece no chão. E exatamente por isso ele se torna indestrutível, enquanto os outros vivem frágeis, dependentes, carentes e manipuláveis. A ausência de companhia para o solteiro estoico é oportunidade de autossuficiência, de autoconhecimento, de evolução física, mental e espiritual. Ele entende que não é sobre encontrar alguém para preencher o vazio, mas sobre esvaziar-se de todas as fraquezas que criam esse buraco existencial dentro dele. E assim ele transforma o tempo sozinho no maior investimento da sua vida. E quando, e se, decidir ter uma mulher ao lado, não será porque precisa, mas porque quer. E por isso não será manipulado, não será condicionado, não será usado, porque estará no controle absoluto, consciente do seu valor, dono de si. E é exatamente isso que a sociedade odeia. Porque o homem que se basta é incontrolável, é livre, não depende de ninguém para ser feliz. Não se curva diante de chantagens emocionais. Não se perde em crises existenciais porque aprendeu a conviver consigo mesmo, a suportar a dor, a não fugir do desconforto, a transformar a solidão na sua maior aliada e a fazer dela um escudo contra toda forma de manipulação, contra toda tentativa de castração emocional ou social. E você? Já entendeu isso? Ou ainda está correndo atrás de aprovação? Se afundando em relacionamentos sem propósito, fugindo do silêncio, se distraindo para não encarar o homem fraco e dependente que vê no espelho? Comenta aqui. Você é daqueles que teme a solidão ou já aprendeu a transformar ela na tua arma mais poderosa? Se esse conteúdo te provocou, se mexeu contigo, já deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo que precisa parar de correr atrás de quem não o respeita e começar a construir a própria liberdade. Porque a solidão só é castigo para quem não sabe o que fazer com ela, mas para o homem estoico é a estrada silenciosa e brutal que leva à sua melhor versão. E é exatamente por isso que homens que vivem sozinhos vivem em paz. Porque não fazem concessões à hipocrisia moderna. Não se curvam diante das narrativas fajutas que a sociedade vende todos os dias, que dizem que um homem só é completo quando está casado, que só é realizado quando constrói família,
que só é feliz quando está inserido naquele modelo tradicional, aquele script pré-programado de vida que, na verdade, só serve para te transformar em um servo, em um financiador, de sonhos alheios, em um provedor exaurido, emocionalmente sugado, frustrado e, no final, descartado sem piedade quando não for mais útil. O homem que vive sozinho, ao contrário, não faz esse tipo de concessão. Ele enxerga o jogo, ele vê através das máscaras, ele percebe que essa suposta felicidade do casamento moderno muitas vezes não passa de encenação social, um contrato sem amor, sem admiração, sustentado por interesses, pela conveniência, pela necessidade de manter aparências. E ele se recusa a entrar nesse teatro patético. Por isso vive em paz, porque não precisa fazer malabarismos emocionais para ser aceito. Não precisa fingir que está tudo bem quando está péssimo. Não precisa se anular para manter uma relação que não lhe acrescenta nada. Não precisa bancar viagens, jantares, presentes ou planos que nunca foram os seus. Não precisa tolerar humilhações, traições emocionais ou chantagens psicológicas para evitar o divórcio. Ele simplesmente vive a sua verdade. Ele vive para si. Ele decide de forma racional, fria, estoica, o que quer ou não quer ter na sua vida. E essa liberdade é o que lhe garante a paz. Porque ele não está no jogo para agradar, para ser amado a qualquer custo, para ser o homem bonzinho que cumpre o papel imposto. Ele vive para se desenvolver, para crescer, para construir o seu legado com base na sua visão de mundo e não na expectativa alheia. E é isso que incomoda tanto. A sociedade odeia quem não joga o jogo, odeia quem expõe a hipocrisia e opta pela autenticidade, porque é muito mais fácil manter todo mundo alienado, seguindo o fluxo, casando-se por obrigação, tendo filhos sem vontade, comprando casa com financiamento de 30 anos, gastando dinheiro que não tem para sustentar um status social vazio, do que aceitar que existe uma outra possibilidade, muito mais honesta e muito mais libertadora, que é a do homem que vive sozinho, que decide que não vai negociar a sua liberdade, que não vai abrir mão da sua paz para satisfazer uma expectativa social podre. E esse homem, meu amigo, é temido, é odiado, mas também é profundamente invejado, porque ele faz aquilo que a maioria jamais terá coragem de fazer: ser dono de si, ser livre, ser verdadeiro. Então eu te pergunto, até quando você vai fazer concessões? Até quando vai vender sua alma para ser aceito? Até quando vai viver para manter aparências que não te representam? Por que não rasgar o roteiro e escrever a sua própria história? Você tem essa coragem? Ou vai continuar no piloto automático, se sufocando e morrendo aos poucos, sem nunca experimentar a verdadeira paz que só quem vive sozinho, livre da hipocrisia moderna, consegue sentir? Comenta aqui embaixo. Você já percebeu quantas concessões faz todos os dias? E o que te impede de cortá-las agora mesmo? A liberdade masculina começa quando você percebe que não precisa de ninguém para ser feliz. E essa é, sem dúvida, uma das verdades mais ignoradas, mais temidas e mais silenciadas pela sociedade. Porque ela destrói, de uma só vez, todas as bases do controle emocional que mulheres, instituições e o próprio sistema impõem sobre os homens desde que eles nascem. Desde cedo você é bombardeado com a ideia de que só será completo quando encontrar a mulher certa, de que sua felicidade depende de um relacionamento estável, de que sem uma parceira você é um homem incompleto, fracassado, indigno de respeito. E muitos caem nessa armadilha, desperdiçando anos, décadas, em relacionamentos onde trocam sua liberdade, sua paz e sua verdadeira felicidade por uma ilusão de pertencimento, mendigando afeto, confundindo dependência com amor e submissão com compromisso, quando, na realidade, a felicidade masculina começa exatamente no oposto. No momento em que você olha no espelho e entende, com brutal clareza, que não precisa de ninguém, absolutamente ninguém, para ser feliz, para viver com propósito, para ter uma vida plena e significativa, e que qualquer pessoa que entrar no seu caminho a partir desse momento será uma escolha consciente, não uma necessidade desesperada. O homem que internaliza essa verdade passa a caminhar pelo mundo com uma leveza e uma autoridade que poucas pessoas compreendem, porque ele não entra em relacionamentos por carência, não se submete a humilhações por medo de perder, não negocia seus princípios para manter alguém ao seu lado. Ele ama quando quer, transa quando quer, compartilha momentos quando quer, mas jamais deixa que esses vínculos definam sua identidade ou sequestram sua paz.
E é justamente por isso que se torna tão irresistível, tão admirado e, ao mesmo tempo, tão temido. Porque o homem que não precisa, que não implora, que não vive em função de conquistar ou manter uma mulher, esse homem é um desafio, uma fortaleza emocional, um ser humano que não pode ser dobrado, manipulado ou condicionado. E isso assusta, porque o sistema inteiro, repito, foi desenhado para manter você submisso, inseguro, sempre achando que falta alguma coisa, sempre achando que a felicidade está lá fora, em alguma mulher, em alguma validação social, em alguma conquista que nunca chega, quando, na verdade, a felicidade que você procura está aí, agora, no simples e revolucionário ato de aceitar sua própria companhia, de se tornar amigo do silêncio, de se bastar emocionalmente, de construir uma vida tão rica, tão cheia de propósito, que qualquer pessoa que entrar nela será apenas um complemento, jamais a razão central da sua existência. E aqui vai o soco final. Enquanto você acreditar que precisa de alguém para ser feliz, você sempre será controlado, sempre será vulnerável, sempre será refém de quem quer que ofereça o que você acha que falta em você. Mas no dia em que você perceber que não precisa de ninguém, que já é completo, que sua felicidade está nas suas escolhas, na sua disciplina, na sua missão e no seu autocontrole, nesse dia, meu amigo, você se liberta de todas as correntes invisíveis que sempre te prenderam e passa a viver de verdade, não mais como um escravo do desejo, mas como um mestre da própria vida. E eu te pergunto, você está pronto para essa liberdade ou vai continuar se enganando, acreditando que precisa de alguém para se sentir bem? Comenta aqui. Compartilha esse vídeo com aquele homem que ainda não entendeu isso e lembra: quem precisa é sempre dominado, quem escolhe é sempre livre. Você vai ser o dominado ou o livre? Escolha agora. Morar sozinho é cortar as correntes invisíveis da dependência emocional imposta pela cultura atual. É a ruptura definitiva com a programação social que quer te manter preso, submisso e eternamente disponível para servir aos outros, especialmente as mulheres e a família, porque o homem que mora sozinho, que banca sua própria estrutura, que administra sua rotina e que se satisfaz com a própria companhia, é o homem mais perigoso para o sistema. Ele não precisa ser manipulado com promessas de conforto doméstico, com o afago da aprovação familiar ou com o velho discurso de que a felicidade só é completa quando compartilhada. Balela, mentira, condicionamento. A felicidade masculina nasce da liberdade, da autonomia, do domínio pleno sobre seu tempo, seu espaço e suas decisões. E morar sozinho é a encarnação máxima desse poder, porque elimina de vez a infantilização que a cultura moderna empurra goela abaixo do homem, tratando-o como um eterno adolescente que só se torna completo quando sob o comando de uma mulher ou atrelado ao ninho emocional da família? Mas a verdade brutal é que essa dependência emocional serve apenas para manter você fraco, domesticado, controlável, fazendo concessões, aceitando migalhas, abrindo mão dos seus sonhos para caber nos moldes de um relacionamento muitas vezes tóxico ou num convívio familiar opressor. Quando você mora sozinho, você escolhe quem entra e quem sai da sua vida. Você define sua rotina sem precisar pedir permissão. Você aprende a lidar com o silêncio, com a solidão, com os desafios práticos da vida adulta e, principalmente, passa a valorizar sua paz e sua liberdade acima de qualquer carência emocional. E é exatamente por isso que morar sozinho assusta tanto quem nunca teve coragem de romper com essas correntes invisíveis. Porque exige maturidade, exige força, exige a capacidade de ficar bem consigo mesmo sem precisar da presença constante de uma mulher que te coloque para baixo, que te controle, que te use como provedor ou como fonte de validação emocional. Morar sozinho é um ato revolucionário para o homem moderno, é um grito de basta para a cultura que quer o homem sempre atado, sempre dependente, sempre refém da necessidade de aprovação e afeto alheios. E por isso mesmo que, quando você dá esse passo, vai ouvir críticas, vai sofrer pressões do tipo: você não quer constituir família? Não quer ser um homem de verdade? Não acha que está desperdiçando a vida sozinho? Mas repare, todas essas perguntas são armadilhas emocionais que tentam te fazer acreditar que liberdade é sinônimo de vazio, quando na verdade é sinônimo de força e evolução. O homem que mora sozinho entende que ele não precisa de ninguém para ser feliz, que ele não precisa de uma mulher para validar sua existência, que ele não precisa mais seguir a cartilha social que transforma homens em servos emocionais. E é justamente por isso que ele é odiado, criticado e muitas vezes marginalizado, porque representa a quebra do ciclo,
a recusa do papel tradicional que a sociedade reservou para ele. Mas também é por isso que ele é respeitado pelos poucos que sabem o preço e o valor da liberdade real. E agora eu te pergunto, você tem coragem de morar sozinho, de assumir o comando total da sua vida? Ou vai continuar buscando abrigo no conforto ilusório das correntes emocionais? Comenta aqui. Se já sentiu essa pressão da sociedade, compartilha esse vídeo com algum amigo que precisa ouvir essa verdade, se inscreve no canal e deixa seu like agora mesmo. Porque só assim essa mensagem brutal e libertadora continua impactando mais homens que estão prontos para romper com a dependência e assumir, de vez, o protagonismo da própria história. O homem independente não teme julgamentos. Ele é odiado por ser o que os outros não conseguem ser. E essa é uma das realidades mais brutais e inegociáveis da vida masculina. O homem que não se dobra às expectativas sociais, que não se ajoelha diante dos caprichos femininos, que não se vende pela ilusão romântica de um relacionamento perfeito, se torna automaticamente uma ameaça viva, uma afronta existencial à mediocridade da maioria, porque enquanto os fracos gastam suas vidas tentando agradar, tentando se encaixar, tentando ser o homem ideal que as mulheres dizem querer, mas que desprezam assim que conseguem, o homem independente simplesmente ignora esse teatro. Ele se mantém firme, inabalável, focado na sua missão, nos seus objetivos, na sua evolução contínua e implacável. E essa postura incomoda porque revela a hipocrisia, a fraqueza e a covardia daqueles que preferem viver como peças de um sistema que os explora e os diminui. O homem independente é odiado porque ele não precisa, ele não pede, ele não se submete, ele não sacrifica sua liberdade para ser aceito em rodas sociais medíocres. Ele não se culpa por não ter um relacionamento que sirva de medalha ou status. Ele simplesmente é. E esse ser autêntico, livre e dono de si mesmo fere, incomoda e irrita profundamente aqueles que são incapazes de viver fora da gaiola, que preferem trocar sua força por migalhas de afeto e aprovação. E é por isso que o homem independente caminha sempre sob o peso dos olhares acusatórios, das críticas veladas, das piadinhas maldosas, das tentativas constantes de fazê-lo duvidar do próprio valor, porque todos sabem, inclusive quem o odeia, que ele representa o que eles jamais terão coragem de ser. Um homem que se basta, que não teme a solidão, que não teme o julgamento, que não teme a rejeição feminina e que, acima de tudo, é livre. E você que está ouvindo isso agora precisa se perguntar: você está disposto a pagar o preço da liberdade? Ou vai continuar vivendo como mais um escravo emocional? Como mais um Zé Ninguém que se vende barato só para ser aceito? Porque a liberdade masculina custa caro. Custa a incompreensão social. Custa o isolamento ocasional. Custa o ódio de quem vive na mediocridade. Mas oferece em troca aquilo que nenhum relacionamento, nenhuma validação e nenhum amor condicional podem te dar: paz, domínio sobre si mesmo, força interior e respeito. Genuíno. Não o respeito que se implora, mas o respeito silencioso que se impõe pela simples presença. E agora eu te pergunto, você tem coragem de ser odiado por ser quem realmente é? Ou vai seguir tentando agradar quem jamais vai te respeitar? Comenta aqui. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa acordar e deixa seu like, porque esse é o combustível que precisamos para continuar jogando na sua cara verdades que a maioria dos homens não tem coragem de ouvir. O Silêncio da Casa Vazia ensina mais sobre força interior do que 1000 livros de autoajuda, porque não há frase motivacional, não há guru de palco, não há vídeo com trilha sonora inspiradora que consiga replicar a experiência crua, visceral e implacável de encarar o eco dos seus próprios passos em um ambiente onde não existe ninguém para te acolher, te distrair ou te salvar de você mesmo. É ali, entre 4 paredes frias e imóveis, que o homem descobre que força interior não é um conceito abstrato, mas uma necessidade prática e urgente, porque ou você constrói sua própria estrutura emocional, ou será esmagado pelo peso da ausência de validação e conforto. E não se engane, a maioria dos homens foge dessa experiência porque ela arranca todas as máscaras, desmonta todas as fantasias e mostra o quão frágil e dependente você sempre foi. Mas quem tem coragem de permanecer, de suportar o silêncio que grita, que acusa, que provoca, inevitavelmente se torna um homem forjado na disciplina, na frieza e na clareza de que não existe ninguém no mundo que vá cuidar de você como você mesmo pode e deve fazer.
E essa é a maior lição que o silêncio da casa vazia oferece. Que a vida real não tem trilha sonora, não tem roteiro de filme romântico, não tem aquele vai ficar tudo bem automático. Porque ou você se levanta sozinho ou apodrece emocionalmente na sua própria fraqueza. E é exatamente por isso que tantos homens se apressam em buscar qualquer relacionamento, qualquer companhia, mesmo que tóxica, vazia ou medíocre, simplesmente para calar o incômodo desse silêncio. Mas, ironicamente, é justamente esse silêncio que, se encarado de frente, se transformará no maior mestre que você poderia ter. Porque ele vai te ensinar a conviver com a solidão sem desespero, a ser autossuficiente sem arrogância, a se bastar sem precisar se anestesiar com sexo casual, com álcool ou com distrações fúteis. E veja bem, é nesse cenário silencioso que o homem começa a ouvir, pela primeira vez, a sua verdadeira voz, aquela que ficou abafada durante anos por expectativas sociais, pela necessidade de agradar mulheres, de pertencer a grupos ou de atender aos caprichos familiares. Mas agora, sozinho, ele entende. Ninguém vai te dar força, ninguém vai te dar paz, ninguém vai te dar identidade. Tudo isso só pode ser construído por você, na solidão, no desconforto e na ausência. E é por isso que tantos livros de autoajuda falham miseravelmente. Porque eles oferecem técnicas, frases de efeito, mantras, mas não te colocam na situação onde a sua resistência emocional será realmente testada, onde não haverá espectadores para aplaudir ou criticar, onde não haverá ninguém para culpar, apenas você e o reflexo da sua capacidade ou da sua covardia. E aí eu te pergunto, você está disposto a passar por essa provação? Ou vai continuar buscando atalhos fáceis, que só alimentam a sua dependência emocional? Quantos livros você já leu esperando encontrar neles a força que, no fundo, só pode ser construída quando você encara o vazio e percebe que ele não vai te matar, mas sim te transformar? Chega de romantizar a solidão como uma pose estética ou uma filosofia barata de internet. A solidão verdadeira, a que se vive em uma casa vazia, onde você faz sua comida, limpa sua sujeira, administra sua rotina, paga suas contas e deita todas as noites com o próprio silêncio. Essa sim é a solidão que forja homens de verdade. Porque quem passa por ela não precisa mais de aplausos, não precisa mais de aprovação, não precisa mais de uma mulher para validar sua masculinidade. E é esse homem que as mulheres mais respeitam e, ao mesmo tempo, mais temem. Porque ele é livre, ele é imune à manipulação, ele é indomável. Então eu te pergunto, você vai ser esse homem ou vai continuar sendo mais um frágil que precisa de companhia para se sentir vivo? Você quer mesmo evoluir ou só quer se distrair até morrer? Comenta aqui, o que você tem feito para construir a sua verdadeira força interior? Ou ainda está se escondendo atrás de livros, vídeos e conselhos que você nunca coloca em prática? Só quem mora sozinho entende o verdadeiro significado de ser seu próprio homem. E essa é uma experiência que separa, de forma brutal e definitiva, os meninos dos homens, os dependentes dos autossuficientes, os que precisam de muletas emocionais dos que caminham com as próprias pernas, cabeça erguida, peito aberto e espírito indomável. Morar sozinho é um rito de passagem que nenhum livro, nenhum coach, nenhum vídeo motivacional consegue transmitir com fidelidade. Porque só vivendo o cotidiano solitário, só enfrentando o silêncio da própria casa, só encarando as paredes nuas e a ausência de aplausos ou consolos, é que você realmente entende o que significa ser o dono absoluto da sua vida, das suas escolhas, dos seus fracassos e das suas vitórias. Enquanto você divide teto com familiares que te tratam como criança, ou se esconde em relacionamentos para evitar a solidão, você pode até fingir que é homem, mas no fundo sabe que não está, de fato, testando sua capacidade de se virar sozinho, de cuidar do seu espaço, de sustentar sua rotina, de construir uma vida que não dependa emocionalmente da presença constante de terceiros. Morar sozinho obriga você a confrontar suas fraquezas sem subterfúgios, porque não há ninguém para te lembrar de pagar contas, de cozinhar, de limpar, de sair da cama, de trabalhar ou de manter a disciplina. Tudo depende de você, da sua força, da sua responsabilidade, da sua autodisciplina. É nesse cenário que nasce o homem de verdade. Aquele que não espera ser empurrado, que não terceiriza culpas, que não se esconde atrás de desculpas infantis, mas que assume a bronca integral de ser ele mesmo, com todas as dores e delícias que isso envolve. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais tempo você passa vivendo sozinho, mais percebe o quanto a maioria das pessoas vive alienada, infantilizada, presa em ciclos de dependência emocional, precisando sempre da validação,
da presença, do apoio ou da companhia de alguém para não surtar. O homem que mora sozinho é o homem que aprendeu a ser seu próprio amigo, seu próprio apoio, seu próprio líder. E por isso mesmo, ele se torna mais seletivo, mais estratégico, mais frio e mais sábio na hora de escolher quem terá o privilégio de dividir momentos ao seu lado. Ele não se desespera por companhia, não aceita qualquer relacionamento só para preencher um vazio, não tolera qualquer falta de respeito, porque sabe que o silêncio da própria casa é mais valioso do que a presença tóxica de alguém que só quer sugar sua energia, sua paz e seu foco. Você já morou sozinho? Já experimentou essa liberdade avassaladora e, ao mesmo tempo, esse peso inegociável de ser o senhor absoluto da sua própria existência? Comenta aqui a sua experiência ou a sua vontade de viver isso, porque essa é uma das maiores provas de maturidade masculina. Quem nunca morou sozinho jamais entenderá o que significa acordar e saber que ninguém vai te salvar, que ninguém vai te aplaudir, que ninguém vai te cobrar, e que mesmo assim você segue, firme, trabalhando, evoluindo, criando, vivendo, sem precisar da bengala emocional que tantos homens covardes carregam até o fim da vida. Chega de ser um menino preso ao útero social. Quando é que você vai cortar o cordão umbilical e, finalmente, se tornar seu próprio homem? A resposta está na sua coragem de encarar a solidão, não como um castigo, mas como a forja onde se tempera o aço da verdadeira masculinidade. Você tem coragem de viver isso? Ou vai continuar se escondendo atrás das muletas que te mantêm fraco e dependente? Homens que não precisam de mulheres para serem felizes são uma ameaça à matrix das relações modernas. E essa é talvez a maior subversão que um homem pode cometer hoje. Ser autossuficiente, emocionalmente blindado, fisicamente disciplinado e espiritualmente inabalável, porque o sistema não foi feito para você ser livre. Ele foi desenhado para que você seja dependente, submisso, enredado na ilusão de que precisa desesperadamente de uma mulher para dar sentido à sua existência, para ter validação, para se sentir homem. E quando você rompe com essa mentira, você se torna uma força que não pode mais ser controlada, porque o homem que não precisa mais, que não suplica mais, que não implora mais, quebra a principal corrente que o prende ao modelo falido e disfuncional das relações modernas. Esse modelo que transforma o homem em provedor automático, em pagador de boletos, em emocionalmente castrado, em permanentemente insatisfeito, sempre esperando receber da mulher aquilo que ele mesmo deveria buscar dentro de si: felicidade, propósito, honra. Mas a Matrix não quer isso. A Matrix quer você fraco, desesperado, sedento por qualquer migalha de aprovação, correndo atrás de like, implorando por encontros vazios, bancando o palhaço de relacionamentos unilaterais, onde você dá tudo e recebe nada. E quando você finalmente percebe que não precisa mais disso, quando você passa a viver bem sozinho, focado em sua missão, em seu desenvolvimento físico, financeiro e intelectual, você passa a ser uma anomalia, um homem perigoso, porque você já não é mais controlável, você já não tem mais medo de perder uma mulher, você já não se curva mais a chantagens emocionais, você já não tolera mais desrespeito, você não se ajoelha mais, você não aceita qualquer uma na sua vida. E isso, meu amigo, é inaceitável para um sistema que se alimenta justamente da sua insegurança, da sua necessidade, da sua dependência. Então, o sistema, as mídias, as redes sociais, os filmes e até as próprias mulheres vão começar a tentar te convencer de que há algo de errado com você, que você está amargurado, que você está machucado, que você precisa se abrir para o amor, que você é incel, misógino, que você vai morrer sozinho. Tudo mentira, tudo narrativa para que você volte para a coleira emocional, para que você volte a ser mais um na estatística de homens manipulados, descartáveis e inconscientes do seu próprio valor. Mas o homem que se liberta dessa matrix se transforma. Ele não precisa mais de uma mulher para ser feliz. Mas se quiser, ele escolhe, com critério, com padrão, com consciência, sabendo exatamente o que está fazendo. Sem pressa, sem desespero, sem dependência, sem ilusão, porque ele entende que a felicidade é um projeto interno, construído com disciplina, com missão, com metas, com propósito, com resultados, não com carinho efêmero, não com validação barata, não com companhia forçada, e esse homem, ao invés de ser emocionalmente sugado, passa a ser desejado, admirado e, paradoxalmente,
até mais procurado pelas mesmas mulheres que antes o desprezavam, porque ele transmite aquilo que a mulher mais respeita e teme. Um homem completo, autônomo, que pode tê-la, mas não precisa dela. E é aí que a Matrix começa a ruir. É aí que o sistema começa a tremer. É aí que você se torna uma ameaça. Porque o homem livre é o homem que não pode ser manipulado, que não pode ser usado, que não pode ser dobrado. E essa é a maior conquista que você pode ter na sua vida. A liberdade interna, emocional, psicológica e financeira. Então eu te pergunto agora, sem rodeios. Você vai continuar alimentando a Matrix com sua necessidade? Ou vai ser aquele que, calado, blindado e imperturbável, escolhe a própria felicidade acima de qualquer validação externa? Deixa nos comentários se você já percebeu essa armadilha, compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa dessa verdade e já se inscreve no canal, porque aqui você vai continuar recebendo as verdades mais brutais, mais incômodas e mais necessárias para sua evolução como homem. Ou você se liberta, ou será eternamente escravo. Decide agora, e decide com coragem. O homem solitário não busca conforto. Ele busca excelência, domínio próprio e poder. E essa é uma das verdades mais brutais e negligenciadas da nossa era. Porque enquanto a maioria corre atrás de conforto, prazer imediato, distrações vazias e aprovação social, o homem solitário entendeu algo que poucos sequer percebem: que o verdadeiro crescimento não acontece em ambientes aconchegantes, mas sim na solidão gelada, no silêncio ensurdecedor, no desconforto diário de quem escolhe não ter a distração de uma companhia só para preencher o vazio. Porque o homem solitário não está fugindo de ninguém. Ele não está isolado por fraqueza ou rejeição, mas por escolha estratégica, pois compreendeu que quanto mais tempo ele passa consigo mesmo, mais afiado se torna, mais forte mentalmente, mais disciplinado e mais focado nos objetivos que realmente importam. Ele não quer conforto, quer excelência. Não busca a validação emocional que uma mulher carente poderia oferecer, mas sim o respeito silencioso, que só se conquista com resultados concretos, com a construção meticulosa de um império pessoal. E essa busca pela excelência o obriga a desenvolver o domínio próprio, porque sem ele é impossível resistir às tentações que destroem a maioria: pornografia, comida lixo, redes sociais, relacionamentos tóxicos, festas inúteis. E aqui está o ponto. Enquanto o homem comum se entrega a esses vícios, o homem solitário renuncia. Não porque ele é um monge ou porque despreza o prazer, mas porque ele sabe que cada concessão ao conforto enfraquece sua alma e retarda seu avanço em direção ao poder. E é exatamente esse poder que ele quer. Não o poder ilusório de impressionar amigos, de ter 1000 curtidas, de exibir uma mulher no Instagram, mas o poder real, silencioso e letal de quem pode bancar sua própria vida, seus desejos e suas escolhas sem dever nada a ninguém. O poder de quem não depende de favores, de quem não teme ser rejeitado ou excluído, pois já aceitou e até buscou a solidão como método de evolução. E por isso mesmo é que a sociedade teme e tenta ridicularizar esse homem. Chamam-no de antissocial, de amargo, de esquisito, porque precisam convencer os outros, e principalmente a si mesmos, de que viver solitário é fracasso, quando na verdade é privilégio reservado a poucos. E eu te pergunto agora, olhando nos teus olhos: você está preparado para abrir mão do conforto e abraçar a excelência? Está pronto para ser o homem que domina seus instintos, que silencia suas carências e que transforma o tempo solitário em sua maior fonte de força? Ou vai continuar buscando companhia apenas para fugir de si mesmo, se anestesiando em relacionamentos rasos, em amizades interesseiras e em hábitos autodestrutivos? O homem solitário não busca distração, ele busca domínio. E só quem domina a si mesmo pode, de fato, dominar o mundo. Comenta aqui se você já sentiu esse chamado pela excelência, ou se ainda está preso na busca por conforto. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa acordar para a realidade antes que seja tarde demais. Porque no fim das contas, a pergunta que fica é: você quer ser lembrado como mais um que viveu confortável e irrelevante, ou como aquele que, na solidão, construiu a sua própria lenda? Morar sozinho é um treino diário de estoicismo, sem desculpas, sem dependência, sem fragilidade. Porque quando você está sozinho, o mundo para de passar a
mão na sua cabeça e a vida te obriga a encarar, sem anestesia, a realidade crua das suas escolhas e das suas falhas. Ninguém vai te lembrar de pagar o boleto, ninguém vai lavar a sua roupa, ninguém vai preparar a comida ou cuidar da sua saúde mental. E é exatamente nesse cenário onde a autopiedade não tem espaço e o vitimismo morre sufocado que o homem aprende na marra o verdadeiro significado de responsabilidade, honra e resiliência. 3 pilares que a sociedade atual tenta destruir com seu discurso de fragilidade emocional, de seja vulnerável, de se permita fraquejar, mas que no fim das contas só serve para fabricar homens frágeis, carentes, fáceis de manipular e incapazes de sobreviver sozinhos. Morar sozinho, ao contrário, te forja num homem que aprende a silenciar o caos emocional e a agir com lógica. Porque ou você cria disciplina, ou você afunda no caos, não existe meio termo. E esse é o exato espírito do estoicismo. Aceitar o que você não controla, como o aluguel que aumenta, o vizinho barulhento ou a solidão inevitável. Mas focar apenas no que depende de você. Sua rotina, sua força de vontade, seu autocontrole e principalmente a sua capacidade de se levantar, mesmo quando ninguém está vendo, te aplaudindo ou te oferecendo um ombro amigo, porque o homem que depende de incentivo para agir está condenado à mediocridade e à escravidão emocional, sempre à espera de alguém que o valide ou o motive. Enquanto o homem estoico, que se acostumou com o treino solitário e brutal de morar sozinho, encontra motivação apenas na missão que ele mesmo definiu, sem precisar de aplausos ou companhia. E é aí que nasce o verdadeiro poder. Quando você percebe que não precisa de ninguém para manter sua vida em ordem, que pode enfrentar sozinho as adversidades sem se desmanchar emocionalmente, que pode encarar a frustração, a incerteza e o desconforto como partes naturais do processo sem choramingar ou buscar alívio instantâneo em distrações medíocres como pornografia, álcool ou relacionamentos superficiais, e nesse ponto você começa a perceber que morar sozinho é muito mais do que um status ou uma fase. É a escola prática do estoicismo masculino, onde cada manhã que você levanta e arruma sua cama mesmo sem ninguém para elogiar, cada refeição que você prepara sozinho, cada decisão que você toma sem conselhos ou suporte, vai te moldando num homem cada vez mais forte, frio, resiliente e livre, enquanto os outros, que nunca saíram da casa dos pais, ou que vivem pulando de relacionamento em relacionamento com medo de ficar só, continuam emocionalmente atrofiados, frágeis e dependentes, incapazes de sustentar uma vida adulta de verdade. E eu te pergunto, você está se treinando para ser um homem inabalável ou ainda é escravo das suas emoções, das suas carências e das suas desculpas? Comenta aqui. Fala sem medo. Você encara o treino diário de morar sozinho ou ainda corre para o conforto infantil de sempre ter alguém por perto? Porque no fim, a diferença entre um homem forte e um homem fraco é simples. O forte escolhe a disciplina, o desconforto e a responsabilidade, enquanto o fraco foge para o prazer fácil, a dependência emocional e a eterna fragilidade. Então decide, vai continuar se escondendo ou vai se forjar na solidão como um verdadeiro estoico? Enquanto muitos vivem pelo amor, o homem que mora sozinho vive pela sua missão, e essa é uma das verdades mais brutais e libertadoras que você pode ouvir hoje, porque a maioria dos homens é criada desde criança com a ilusão de que o ápice da vida masculina é encontrar o amor da sua vida, aquela mulher perfeita que vai completá-lo, inspirá-lo e acompanhá-lo até o fim dos seus dias. Só que essa narrativa é uma prisão dourada, uma armadilha cuidadosamente construída pela sociedade para manter o homem distraído, emocionalmente vulnerável e, acima de tudo, controlável. Enquanto o homem comum passa a vida inteira correndo atrás de aprovação feminina, moldando sua identidade em torno do desejo e da aceitação de uma mulher, o homem que mora sozinho, o homem que escolhe a solidão consciente, entende que sua vida não é sobre amor romântico. Não é sobre bajular, agradar ou construir relacionamentos frágeis sustentados por promessas vazias, mas sim sobre missão, legado, disciplina e poder. Ele levanta todos os dias não motivado por carência ou medo de ficar só, mas impulsionado por um propósito que é maior do que ele mesmo. Ele está construindo algo que não pode ser tirado por um simples "não te amo mais" ou um pedido de divórcio. Ele sabe que o amor, do jeito que é vendido hoje, é frágil, instável, passageiro. Mas a missão não. A missão é permanente, é sólida. É a âncora que mantém o homem no caminho, mesmo quando tudo ao redor desmorona.
enquanto os outros choram por términos, se perdem em depressões pós-rompimento e vivem uma vida de altos e baixos emocionais dependendo da validação feminina. O homem que mora sozinho está focado, está construindo seu físico, acumulando patrimônio, aprendendo novas habilidades, viajando o mundo, expandindo sua mente, criando oportunidades, porque ele entendeu que a vida é curta demais para ser desperdiçada em joguinhos emocionais ou em relações que consomem energia e não agregam valor real. Ele não se ilude com declarações de amor. Ele conhece a natureza humana, sabe que desejo e paixão são temporários, que vínculos se desfazem com facilidade e que colocar sua felicidade nas mãos de outra pessoa é a maior demonstração de fraqueza que um homem pode cometer. Por isso, ele escolhe viver pela missão, porque a missão dá sentido à existência, direciona suas ações e o mantém inabalável diante das perdas, das traições e das decepções inevitáveis. Enquanto muitos vivem para agradar a parceira, para evitar discussões, para manter um relacionamento a qualquer custo, mesmo que isso signifique sacrificar sua liberdade, seu crescimento e sua identidade, o homem que mora sozinho sacrifica tudo, menos a sua missão, porque ele sabe que ela é a fonte de sua verdadeira felicidade, a base de sua confiança, a origem do seu poder. E o mais interessante, ironicamente, esse homem atrai muito mais mulheres do que aquele que vive pela carência, pela necessidade, porque não existe nada mais sedutor para uma mulher do que um homem autossuficiente, focado, que não precisa dela para ser feliz, mas que, se quiser, a terá sob os seus próprios termos. E você já escolheu a sua missão, ou ainda vive na ilusão infantil de que um relacionamento vai te completar. Até quando vai continuar colocando a tua felicidade na mão de alguém que pode ir embora amanhã? Comenta aqui embaixo se você já entendeu a diferença brutal entre viver pelo amor e viver pela missão. Deixa teu like se esse conteúdo te fez refletir. Se inscreve no canal para continuar recebendo essas verdades que ninguém mais tem coragem de te dizer. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que o objetivo da vida é encontrar a alma gêmea. Porque, meu irmão, o homem que vive pela missão é livre, é forte e é temido, enquanto o que vive pelo amor é vulnerável, é fraco e é facilmente descartado.